Recording is on. Ok. Então, no nosso... Muitas vezes a gente pode se referir, né, ao visitante como um cliente, um consumidor, né? Às vezes nós estamos falando, né, no processo educativo, então a gente fala assim, os educandos, né? Ou eu tenho, né, eu estou visando um público potencial que eu tenho certeza, né, que aproveitaria, né? E não está, ou é o meu público-alvo, né? Muitas vezes nós buscamos, né, a ideia, né, de trabalhar para os cidadãos, né, da população como um todo, né? É difícil, né, trabalhar, ou seja, fazer exposições, ações educativas que dê conta, né, de todas as variedades, né, de pessoas da população. Mas, enfim, é só para pensar um pouco, né, que nós usamos, às vezes, termos e buscar, né, sempre que possível, dizer o que eu estou entendendo como público externo, o que eu estou entendendo como público interno, né, o que eu estou entendendo como público potencial ou público-alvo, né, para deixar isso claro aos interlocutores, enfim, sejam eles quais forem, né. Voltando, né, uma questão que eu coloquei lá na primeira aula, que eu trouxe uma ideia lá da pesquisa do Ibermuseus, né, o que é ser uma pessoa que visita muito, ou uma pessoa que não é público, né? Então, tem uma pesquisa que foi realizada nos anos 80, né, por uma pesquisadora norte-americana, numa cidade, né, em que ela, na cidade de Toledo, né, nos Estados Unidos, e que ela foi por pesquisa por telefone, né, que é uma coisa também muito específica, mas que dava conta, né, lá do universo das pessoas da cidade, né, de uma maneira aleatória, eles foram levantando, né, se as pessoas conheciam o museu, se conheciam, quantas vezes tinham ido, né, e depois tinha outras perguntas também, né. A partir, né, dessa pesquisa, ela segmentou em 3 grupos, né, em relação à frequentação, vamos dizer assim, do museu, né, o que ela chamou de público frequentador, né, que visitava aquele museu de arte, né, de Toledo, pelo menos 3 vezes ao ano. Acho que a gente até falou sobre isso, né, quanto que é muito, pouco, né, 2 vezes já era suficiente, mas enfim, nessa pesquisa ela colocou isso. O público eventual que ia a 1 ou 2 visitas ao museu ao ano, né, que seria aquele público eventual, ocasional, enfim. E o não público que ficou pelo menos 2 anos sem visitar aquele museu, né, sempre referente a um museu específico. Na pesquisa dela, ela foi mais além, né? Ela não perguntou só isso, ela perguntou várias coisas, né, em relação a hábitos, né? Hábitos culturais, hábitos de lazer dessas pessoas, né? E ela percebeu, né, uma relação dessa, né, frequência das pessoas em relação a o que se é colocado, né, ou era colocado naquele momento também como atributos para você, né, um adulto, né, no caso, selecionar e realizar atividade de lazer, né? Pensa vocês, né? Quando vocês têm um tempo livre, como vocês escolhem, né, o que vocês vão fazer? Isso pré-pandemia, né? Vamos dizer assim, pensando tendo um escopo maior, né? Eu tenho filho, né? Então, como eu tenho filho, eu tenho que pensar um lazer, né? Um lugar que ele se sinta bem, né? Que tenha, seja acolhedor e tenha determinados, né, recursos para isso. Não, eu vou com meus amigos, não, eu quero ir sozinha, enfim. Então, muitas vezes, né, assim, esses são esses 6 atributos de como as pessoas escolhem, né, as suas atividades de lazer. Então, estar com pessoas, né, ter interação social, fazer algo que eu considero que vale a pena para si ou para outras pessoas. Né, eu quero me sentir confortável à vontade no ambiente. Eu quero ser desafiado por novas experiências. Eu quero ter oportunidade de aprender, eu quero ter oportunidade de participar ativamente. Então, eu vou jogar futebol, né? Assim, pensando no lazer nesse sentido bem amplo, né? Então, ela identificou algumas
alguns elementos comuns daqueles frequentadores em relação a como eles escolhiam as suas atividades de lazer ou dos ocasionais, né? Então, na pesquisa toda dela, né, só, assim, uma minoria, né, 14% eram de fato frequentadores, ou seja, iam pelo menos 3 vezes ao ano naquele museu. E como que eles escolhiam, né, a partir da pesquisa dela, as suas atividades de lazer, né? Lugares onde eles podiam aprender, né, ter oportunidade de aprender, lugares onde podiam ter desafios e algo que eles consideraram que vale a pena. Saibam que isso é bem subjetivo, né? Eu posso achar que alguma coisa vale a pena para mim e outra pessoa não achar nem um pouquinho. Ou seja, identifica o museu como um lugar que responde, né, a esses critérios, esses atributos de espaço de lazer, né? Já os ocasionais e os não visitantes, que eram 46%, como que eles selecionavam a atividade de lazer? Queriam estar com pessoas, lugar de interação social. Ou seja, essas pessoas não identificam aquele museu como um lugar bom de estar com pessoas, né? É até estranho pensar, né? Porque quando a gente faz pesquisa de público no museu, a maior parte das pessoas vão acompanhadas, né? É um espaço de sociabilidade, mas para essas pessoas não é reconhecido como lugar de sociabilidade. Também elas gostam de lugar que vai participar ativamente, né? E não reconhece o museu como isso. E um lugar que elas vão se sentir à vontade, que também não reconhece aquele museu como um lugar que ela vai se sentir à vontade. Então, esse tipo de pesquisa, né, faz com que o gestor ele vá pensar, bom, se essas pessoas não estão reconhecendo o museu como um lugar que elas possam estar bem, né, com as pessoas, como é que eu posso mostrar que, né, pode ser um lugar legal de estar com pessoas, né? Como é que eu posso deixar as pessoas se sentirem mais à vontade, né? Então, auxilia, né, em pensar essa relação, né? Então, aqui, né, eu trouxe para vocês apenas uma pincelada, né, vamos dizer assim, nessa, nessa questão nessa questão do universo dos museus, né? E como vocês veem, tem outros conceitos importantes, outros termos, né? Que não necessariamente estão, né, nessa literatura mais específica da ciência da informação, mas também quando nós vamos entrar na questão das metodologias de pesquisa, aí novamente tem uma convergência, né? Quer dizer, pesquisa de usuários de biblioteca e de públicos de museus, elas têm muito em comum em termos metodológicos, né? Claro que o lugar, né, museu, tem diferenças do lugar biblioteca, né, como a gente viu, mas também tem muita coisa em comum. Eu vou disponibilizar os slides, eu não tinha disponibilizado ainda, porque eu não tinha terminado aquela primeira apresentação, né, mas eu vou disponibilizar esses que eu apresentei hoje também, sempre vou disponibilizar os slides lá no Moodle, eu vou ter um bloquinho lá para os slides, eu já vou, daqui a pouco eu salvo e em PDF ponho lá para vocês, tá? Questões, comentários? Eu achei esse assunto bem interessante. Eu tava. Acho que eu talvez não prestei tanta atenção quanto eu deveria, porque eu li os textos antes e aí algumas coisas meio que se repetem, né? É normal. Sim. E aí, às vezes, eu fico meio aérea. Mas, no geral, esse é um assunto interessante de se estudar. Tá complementando com outras disciplinas que eu tô fazendo também. Especialmente a outra disciplina que eu faço hoje, o que é bem coincidente, que eu tô Qual que é? fazendo. Quem está falando? Desculpa. Eu sou Maria Beatriz. Peraí, Ah, deixa eu arrumar a tá. câmera aqui, eu tô meio de É, lado, porque tá mas. cheio de quadradinho e Oi. aí. É, Não, mas Nossa, que dificuldade de falar. Não, que disciplina você faz hoje?
Tópicos, informação e cultura A. Eu tô tentando lembrar o nome inteiro da disciplina, porque é um nome grandinho, peraí. Não, esse tópicos todas têm no começo. Eu sei que tópicos todas têm no começo, por isso eu tenho que olhar. Só um As segundo disciplinas aqui. optativas, mas quem que está dando? Fontes metodológicas, blá, 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 blá. É assim, um nome gigante. É realmente um nome muito grande. Pontos metodológicos, métodos materiais interdisciplinares na pesquisa em ciências da informação. Quem Em que está busca dando da essa disciplina? subjetividade imaginária simbólica. O professor Cláudio Paixão e a professora Eliane. Ah, que legal. A professora Eliane, ela ministra essa mesma disciplina, né? Junto comigo, né? Geralmente ela dá também para arquivo, para biblioteca, sistema da informação, a gente Ai, tô com sono. divide as turmas, né? Eu acho que é bom, né? Vai somando, Com certeza. vai somando aí, é bom. Legal. E mais questões? Depois vocês, né, vão ter os slides, o material, né, as referências também, se tiverem mais interesse, né, em ver. E aí, fala. Eu achei interessante, assim, para mim o que mais tocou foi falar sobre o não público, assim. Mostrar como que o museu, que às vezes, eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que às vezes pode ter um conflito dentro do museu mesmo, entre quem faz a pesquisa e os objetivos desse pessoal e os objetivos de quem está na gestão, assim. Então, eu acho que talvez ao ouvir o público e o não público, né, principalmente, acho que pode fazer meio que converger mais, assim, dentro Olha, das estratégias de... então, o que acontece, eu já fiz muita consultoria, sabe? Muita pesquisa para muitos museus, né? E às vezes o museu não, o gestor não gosta, ou a gestora não gosta muito do resultado. Por quê? Porque, assim, infelizmente, né, nos nossos museus, e não é só no Brasil, né, a gente tem um público muito, assim, elitizado, né? Quando a gente fala de público espontâneo, tá? Não falando de público agendado, mas o público espontâneo, que as pessoas que, né, saem de casa para ir ao museu, quando a gente vai ver, a escolaridade delas é muito mais alta do que a escolaridade média da população, a renda delas é muito mais alta do que a renda média da população, né? E seja em museus assim que a gente olha e fala, já acha, né, que vai ser assim mesmo, seja em museus, por exemplo, o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo, na época que estava aberto, né? Que é um museu daqueles que você fala assim, pelo menos uma vez na vida você foi com a escola, com, sei lá, enfim, né, a pessoa de São Paulo, né? Então, um museu que tem uma popularidade, vamos dizer assim, mesmo esse tipo de museu tem um pouquinho mais, né, de variedade, mas tem assim uma concentração, né, de visitantes desse perfil, né, especialmente a autoescolaridade, né, que aqui no Brasil também está ligada, né, e por questões, enfim, alheias aos próprios museus, né, há também a alta renda, né, tem uma diferença de renda das pessoas que têm maior escolaridade com as pessoas que têm menos. Então, às vezes, né, os gestores dos museus não ficam assim tão contentes, né, porque acham que estão atingindo o público que não estão, né. Isso não quer dizer que o museu não receba e não receba bem, né, outros grupos, né. Eu estou fazendo essa discussão, né, tenho conversado bastante, porque tem museus que, por exemplo, como a gente estava falando, pessoas com deficiência, né, museus que estão trabalhando há mais de 20 anos, né, com determinados tipos de grupo, buscando inclusão, e isso não necessariamente reflete num aumento de visitação, assim, sabe, estrondoso mas isso não desqualifica, né, o trabalho que é feito, porque ele está, né, assim, há uma comunicação do museu com esses grupos, né, há processos educativos interessantes, né, então nem sempre isso vai resultar, né, ai, nossa, aumentou um monte das pessoas que trabalham aqui na região, né, o público tal, então assim, a coisa é bastante complexa, né, mas de fato, às vezes
os gestores não gostam. Às vezes acontece também coisas legais, assim, né? Eu fiz uma pesquisa no Museu Lazar Segall, que é um museu federal pequeno aqui em São Paulo, né, que tem a obra, né, do Lazar Segall, mas trabalha com exposições temporárias. E o pessoal do museu achava, né, que as pessoas que costumavam fazer oficinas, né, eles tinham um coral, oficina de fotografia daquilo, não costumavam visitar a exposição, né? E a gente evidenciou que sim, essas pessoas visitam a exposição, né? Então tem um pouco isso. Na Pinacoteca também, do Estado, não sei se vocês conhecem, mas enfim, você tem uma escada assim, né, para você entrar, então você entra ao nível, o que seria o primeiro, né, o que seria o primeiro nível, é acima, né, vamos dizer, da rua, e nesse nível, quando você entra, é onde normalmente eles têm as exposições temporárias, né, aliás, sempre tem muitas exposições temporárias, embaixo também tem, enfim. E o acervo fica em cima, ou seja, a exposição de longa duração é na parte superior. E assim, as equipes da Pinacoteca tinham essa ideia, né, de que muita gente só ia para a exposição temporária e não subia para ver o acervo, né? Então, nós fizemos, né, assim, era um trabalho de avaliação da exposição de longa duração, então, num primeiro momento, nós fizemos uma enquete mesmo na saída, perguntando para as pessoas, né, onde elas tinham ido aquele dia, e quantas vezes elas tinham ido, poucas, mas eram bem poucas perguntas, basicamente para saber isso, né, e a gente percebeu que a maior parte das pessoas subia, né, então ia na temporária, mas também subia, né, subia assim, às vezes ficava 3 minutos, às vezes ficava um tempo, né, assim, aí foi um outro momento que a gente fez, né, esse estudo mais da fruição, né, da exposição de longa duração. Mas às vezes você tem uma impressão, né, por isso que é importante também fazer o estudo mais sistemático, né, porque nós que estamos dentro do museu, às vezes a gente constrói também, né, esses mitos, assim, ai, não vem ninguém, ai, só vem mulher, ai, não sei o quê, né, assim, porque às vezes a gente tem pequenos recortes, a gente não está lá o tempo todo, né, a gente não está junto com o visitante, então às vezes a gente atribui às pessoas coisas que não são reais, né, ai, as pessoas não gostam disso, veja bem, por exemplo, eu dirigi lá o Museu Histórico, né, do Butantã, e um dos objetos que a gente tinha, né, numa das salas eram máquinas de escrever. Eu falei, nossa, é muito chato, ninguém gosta disso, coisa sem graça. Nossa, depois a gente fez pesquisa, assim, uma das coisas que mais atraem as pessoas. E isso por quê? Porque, enfim, tem várias coisas, mas uma era o adulto e a criança, né? Então, o adulto que usou a máquina de escrever falava assim, olha, foi aqui que eu escrevia meus trabalhos, não tinha computador, é assim que funciona, né? A gente até arrumou uma máquina de escrever, eu doei uma portátil que eu tinha para o nosso carrinho lá, então tinha, né, materiais que podiam ser mexidos, tudo aí podia apertar, né? Então, assim, uma bobagem, né? Assim, você pensa, nossa, que coisa sem graça, né? Tem computador, super não sei o quê, e super chama atenção e cria uma relação com os visitantes, né? Então, os estudos são muito importantes para a gente ultrapassar essas impressões. Também tem muitas impressões que são corretas, tá? Assim, a gente também, quem está lá no dia a dia, vai sacando coisas e são, né? Que aí, às vezes, a gente nem precisa fazer estudo para saber, né? Porque são tão óbvias assim que, enfim, mas eles são muito importantes para a gente ultrapassar, às vezes, aquele achômetro, né? Que a gente tem. E eu também fiquei pensando como é importante também pelo tipo do museu, assim, pensando, né, nos museus que recebem mais turistas e museu igual em BH, que talvez não seja uma cidade tão turística, como que ele está realmente engajado ou não, né, com a população aqui. Também, que eu Sim. achei que também toca nesse não público, que eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre BH em si. Sim, mas eu acho que BH tem alguns museus com vocação turística, né? Assim, pensando até se a gente inclui o Centro Cultural Banco do Brasil também, né? Como museu, assim, tem alguns que têm essa vocação maior, né? Eu vejo lá, né, que eu estou no Museu de História Natural, Jardim Botânico, lá coordenando educativo,
eu vejo que ele é um museu que tem, né, uma relação forte com a cidade, né, assim, com as pessoas, né, as pessoas estão ligando, não vai abrir esse museu logo, não sei o quê, né, e assim, são pessoas daí, né, que eu ainda estou em São Paulo, de BH, que estão cobrando, né, porque elas têm uma relação afetiva, né, com esse espaço. Talvez, né, não sei Eu se mesmo estou querendo ir lá. ó, vai ter atividades, fim de semana, se bem que já está esgotado, mas para criança agora, no fim de semana, vai abrir, dia 30 e 31. Aos poucos vai abrir, assim, de vez em quando, para... Também porque os alunos, né, que fazem atendimento, então a gente não pode abrir de ver, enfim, né, ainda tem esse processo aí, para todo mundo se vacinar, né, mas eu acho que são os estudos de público, né, em museus, eles acho que se tornaram mais presentes, né? E eles têm que entrar, assim como educativo, né? Nos orçamentos, nas políticas. Ainda não é uma coisa tão disseminada, né? Não tem tanta gente que faz isso, né? Mas cada vez mais tem, né? E tem muitos trabalhos, sei lá, como eu fiz, né, no meu mestrado e outras pessoas fizeram, né? Faz um trabalho acadêmico, né? Mas que não visa, né? Responder uma questão institucional. É diferente, né? Um trabalho acadêmico de um trabalho de uma pesquisa que é feita pela instituição ou por encomenda da instituição, né? Enfim. Mas eu acho um universo bem interessante, né? Mas eu sou suspeita. Mas pelo que eu tinha comentado no início sobre a gestão da qualidade, tipo, não tem como gerir um museu sem isso, porque a qualidade visa quem tá, o cliente, né? Quem tá ali. Mas desculpa, eu não sei se você já viveu o museu, tem muito curador que não quer saber, né? Se ele acha que está lindo, né? Se a etiqueta ninguém consegue enxergar, só está escrito o nome da obra, o nome do autor, para ele está ótimo, né? Porque todo mundo tem que entender tudo aquilo, né? E se vira, às vezes, educativo, né? Com o que tem aí. Então, ainda é um caminho. É um caminho, né? Mas eu acho, assim, né? Pensando na formação de vocês, né? Que são, né, futuros museólogos que vão estar aí, né, atuando, acho que ter essa consciência, né? Eu falo sempre, né? Às vezes eu estou dando um curso só para a pessoa sair e achar importante estudo de público, né? Eu também não tenho pretensão que vocês saiam preparados para coordenar um grande estudo de público, né? Nessa formação, mas é saber da importância, né? E de onde procurar, né? Fontes, enfim, né? Um pouco é assim a nossa formação, né? E depois a gente vai se aprofundar, aí, dependendo dos nossos caminhos acadêmicos e profissionais, né? Então, acho que hoje a gente tem bem mais material, né? Mas eu vou... acho que é uma espanhola que fez esse... Não lembro se foi uma mexicana, depois eu vou achar, viu, Maria Beatriz, ou Jéssica, e aí eu disponibilizo aí nos materiais. Então, semana que vem a gente tem o feriado, né? Na aula que vem a gente não tem aula, né? Dá para estudar, né? Dá para trabalhar e tudo mais, né? Se divertir um pouco. E dia 9 a gente vai ter aula síncrona, né? E aí vocês vão ter me entregue, né? Essa definição do problema, né? Do trabalho investigativo. Tem o exercício também, né? Que eu tinha posto para o dia 29, depois mudei para o dia 3, que, enfim, tinha deixado lá dia 3, mas podem ir entregando, né? Conforme vocês forem fazendo. Eu já vou avisando, eu não fecho, né? Assim, então tá até o dia 3, mas se a pessoa entregar atrasada, eu vou corrigir e descontar alguma coisa, né? Não estou estimulando ninguém a entregar atrasado, porque vai acumular, assim, literalmente vai acumular, não vai ser bom, né? Mas eu não fecho, né? Assim, eu recebo, né? Lá não muda, né? Fica registradinho a data, né? De envio, então, não, enfim, tá lá, né? Data, horário, enfim, mas eu sugiro, né, que vocês tentem cumprir aí os prazos para não acumular, né, seja nos exercícios individuais, no caso do trabalho investigativo, realmente, se ultrapassar os prazos, aí
vai dançar o trabalho, né? Assim, vai ficar complicado, né? Então, por isso que eu fiquei insistindo, né, na formação dos grupos e tudo mais, para vocês poderem, de fato, se organizar. Então, bom, terminando a aula, eu coloco a gravação à disposição, coloco os slides lá no Moodle também. Mais alguma coisa, gente? Hoje a aula acabou demorando um pouco mais.